Américas no Ar. Oferecimento Landfi. Envie dinheiro rápido e fácil para o Brasil. Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Procurações notarizadas permitem que pais imigrantes indiquem responsáveis e protejam os filhos em caso de detenção. Brasileiros são acusados de lavar dinheiro com empresas de fachada em Miami e Orlando, na Flórida. Esposa de cantor sertanejo é presa em Orlando por condução sem habilitação e fuga da polícia. Clientes que assinaram o Amazon Prime pelo site norte-americano estão recebendo indenização, incluindo brasileiros. E o game Fortnite ganha uma missão especial que mostra às crianças como é esperar por um transplante de coração. Olá, o Jornal Américas no Ar está começando. Cresce o número de crianças sozinhas aqui nos Estados Unidos por causa dos pais imigrantes que são presos pelo ICE, a Polícia de Imigração. Para evitar esse tipo de situação, existe um recurso simples e temporário que pode proteger os filhos de imigrantes aqui no país. O Eliseu Caetano explica pra gente qual é esse processo. Na Califórnia, 2 crianças de 12 e 4 anos estão há dias sem ver os pais. Uma vizinha e amiga da família latina está tomando conta dos irmãos. Reinaldo Quirino e Chris Stephanie não têm previsão de serem soltos. Itzel Jimenez disse que pegou a mensagem dos pais pedindo para cuidar das crianças antes que fossem levados para abrigos ou foster care. Cenas como essa estão se tornando cada vez mais comuns aqui nos Estados Unidos. E a comunidade latina, incluindo os brasileiros, está entre as mais afetadas. Segundo o Ministério dos Direitos Humanos, 70% dos brasileiros deportados deixaram filhos para trás. Muitos deles menores de idade, sem registro brasileiro, que acabam sob custódia do governo americano. É importante deixar claro, a carta de procuração ela não impede uma prisão ou uma deportação. O que ela faz, na verdade, é proteger a criança. Para evitar essa situação, há uma saída temporária e eficiente: a procuração registrada e notarizada. Esse documento permite que os pais designem uma pessoa de confiança para cuidar dos filhos em casos de emergência. A medida ajuda a evitar que as crianças sejam levadas por órgãos federais e dá tempo para acionar o consulado e regularizar a situação. A procuração é rápida. Não envolve tribunais e pode ser feita em notários disponíveis em unidades do UPS. Existem 2 modelos de documentos que podem ser encontrados na internet e variam de estado para estado. O primeiro, o Guardianship Authorization, mais simples, pode ser feito diretamente pelos pais e em cartório. O segundo, Power of Attorney for Minor, um pouco mais complexo. Uma procuração que delega decisões médicas, escolares e de convivência para terceiros. As 2 formas são válidas de 6 meses a 1 ano e podem ser renovadas. Apesar desse documento ser um documento simples, ele deverá ser feito com antecedência e preencher os requisitos das leis do estado na qual você reside. Esses requisitos podem ser data de validade, que poderes poderão ser delegados, quem poderá receber a guarda do seu filho, se precisa de testemunha, se precisa de notário. Então, simplesmente não tire o modelo da internet, você precisa ver quais são os requisitos do seu estado. Esse recurso é pouco conhecido, mas funciona bem nesse momento de endurecimento das regras migratórias. Estima-se que existam cerca de 4,4 milhões de crianças nascidas nos Estados Unidos que vivam com pelo menos um dos pais em situação migratória irregular, incluindo brasileiros. É importante salientar também que este documento não para as ações do ICE, não cancela a sua deportação e também não te dá status legal. Segundo estimativas do Instituto de Políticas Migratórias, cerca de 5.000 crianças podem parar em foster care ou abrigos do governo devido à detenção ou deportação de pais imigrantes. Com o aumento da preocupação dos pais e o excesso de notícias sobre imigração, falar sobre esse tema com as crianças se tornou inevitável. Por isso, a gente preparou uma reportagem especial sobre esse tema.
O ICE está nas notícias, nas redes sociais, nas ruas, nas escolas e em vários outros lugares. Pode não parecer, mas a presença da polícia de imigração e as imagens das prisões diárias afetam as crianças e muitas vezes de forma negativa. No minuto eles estão tristes, no minuto seguinte estão com raiva. E talvez isso ultrapasse o que é típico para um adolescente, não é? Explica a psicóloga Nathalie Cruz. Os especialistas dizem que o mais importante é observar o comportamento dos filhos e criar um diálogo aberto e honesto para descobrir o que eles sabem, quais são seus medos e suas dúvidas. A partir disso, explicar o que está acontecendo e acalmar os pequenos. E se você acha que pode ser alvo da polícia de imigração, então a conversa é mais urgente. Ter um plano de contingência ajuda as crianças a se sentirem mais seguras em meio às incertezas. A child benefits from knowing what would happen to them. Você tem que escutar, acolher e dizer para a criança, você não está sozinho, estamos juntos. Você tem papai, tem mamãe, tem o responsável. Como você está se sentindo? Entender essa emoção, acolher essa criança. E depois identificar como está essa criança. Está dormindo mais, está comendo mais, está mais agressiva, como está na escola, está tendo problema na escola. E depois, se você entender que o seu filho precisa de ajuda, terapia. E caso ele tenha alguma pergunta e te fale diretamente sobre isso, esclareça o que ele perguntou da maneira mais neutra possível, sem esse excesso de informações, e reforce no final dessa conversa que ele não precisa se preocupar com isso, que isso são coisas para adultos cuidarem, que os adultos estão cuidando e que ele está seguro com você. O Departamento de Segurança Interna declarou que todos os agentes federais em atuação em Minneapolis vão passar a usar câmeras corporais. O anúncio foi feito pela própria secretária do DHS, Kristi Noem. A medida foi anunciada em resposta aos 2 tiroteios fatais envolvendo agentes de imigração na cidade. O uso das câmeras será imediato e vai fazer parte de um esforço para aumentar a transparência e a responsabilidade das equipes em operação. O anúncio acontece no mesmo momento em que senadores democratas e o presidente Donald Trump chegaram a um acordo para prorrogar o financiamento do DHS por 2 semanas e evitar o shutdown do governo prolongado. No próximo bloco, americano é condenado após amante au pair brasileira testemunhar contra ele na Virgínia. E ainda, brasileiros são acusados de lavar dinheiro com empresas de fachada em Miami e Orlando, na Flórida. Américas no Ar. Oferecimento Landfi. Envie dinheiro rápido e fácil para o Brasil. Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteramericas.com e inscreva-se já. Um dos julgamentos mais acompanhados aqui no país chegou ao fim na Virgínia. O júri declarou o veredito. O ex-agente federal Brandon Banfield foi considerado culpado pelo duplo assassinato da esposa e de um outro homem. A au pair brasileira Juliana Pérez Magalhães, amante de Brandon, foi peça-chave nessa condenação. Find the defendant guilty of aggravated murder of Joseph Ryan within the same 3-year period during which he did also kill and murder Christine Banfield. Depois de quase 3 anos de investigações, o júri declarou Brandon Banfield culpado pelos homicídios de Christine Banfield e de Joseph Ryan. O caso ganhou repercussão internacional por envolver uma trama complexa e a participação da au pair brasileira Juliana Pérez Magalhães, de 25 anos, que foi amante do americano. Segundo a promotoria, Banfield e Juliana mantinham um caso extraconjugal e planejaram o crime juntos. Os dois teriam atraído Joseph Ryan para casa usando um falso encontro sexual como pretexto para tentar culpá-lo pela morte de Christine. Mas Juliana aceitou um acordo em 2024 com a promotoria e se declarou culpada por homicídio culposo. Em troca, aceitou testemunhar contra Banfield. No júri, Juliana confessou ter atirado em Ryan e ajudado a encobrir o plano. A defesa tentou desacreditá-la, dizendo que ela teria sido manipulada e que inventou a história para sair da prisão. Mas o júri, após 2 dias de deliberação, acatou a versão da promotoria. Banfield agora enfrenta a prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. A sentença dele vai ser anunciada em maio.
Pelo acordo, Juliana deve receber pena de tempo servido, ou seja, o tempo que já passou na cadeia, e pode ser libertada e deportada para o Brasil. Depois de meses de tensão entre Washington e Bogotá, os presidentes dos Estados Unidos e da Colômbia finalmente se reuniram pessoalmente na Casa Branca. O encontro marca uma mudança de tom após sanções, críticas públicas e ameaças que abalaram a relação entre os dois países. Os detalhes com Matias Brotero. A comitiva colombiana chegou à Casa Branca por esta entrada lateral sem cerimônia formal. O primeiro encontro presencial entre os presidentes Donald Trump e Gustavo Petro durou cerca de 2 horas em uma reunião fechada no Salão Oval. Antes da conversa, Trump apresentou a Petro o corredor com os retratos dos ex-presidentes americanos. Nas redes sociais, o presidente colombiano afirmou que esperava discutir a luta contra o narcotráfico a partir de uma abordagem que priorize a vida e a paz. Após o encontro, Petro publicou a imagem de um livro escrito por Trump com uma dedicatória ao presidente colombiano e uma foto dos dois líderes acompanhada da frase: "Uma grande honra, eu amo a Colômbia". A troca de gentilezas contrasta com a relação conturbada entre os dois nos últimos meses. Historicamente, Bogotá sempre foi considerada uma das principais aliadas de Washington no combate ao tráfico internacional de drogas. No entanto, desde que Donald Trump retornou à Casa Branca, as relações se deterioraram, marcadas pela imposição de sanções contra Petro, seus familiares e um integrante do governo sobre acusações de envolvimento com o narcotráfico. Após a captura de Nicolás Maduro, criticada por Petro, Trump chegou a ameaçar possíveis ações militares em território colombiano. O tom entre os dois começou a mudar após uma conversa telefônica no mês passado. E horas antes do encontro desta terça-feira, Petro autorizou a extradição de um chefe do narcotráfico para os Estados Unidos. De Washington, D.C., Matias Brotero para o Américas no Ar. Autoridades federais dos Estados Unidos prenderam um grupo de brasileiros acusado de integrar uma quadrilha de lavagem de dinheiro que atuava no estado da Flórida. Segundo o Departamento de Justiça, o esquema movimentava recursos por meio de bancos e contas em Miami e Orlando, usando empresas de fachada e transferências fracionadas para esconder a origem ilícita do dinheiro que era ligado ao tráfico de drogas. A operação foi conduzida pelo FBI com apoio de outras agências federais e resultou na prisão de 5 suspeitos. A investigação aponta que o grupo realizava depósitos em pequenas quantias e transferências sucessivas, uma tática conhecida como smurfing, que serve para driblar os sistemas de alerta dos bancos. Especialistas destacam que Miami continua sendo um ponto estratégico para crimes financeiros internacionais pela posição geográfica e pela intensa circulação de capitais. E também levanta debate sobre a eficácia da fiscalização bancária e da importância da cooperação internacional no combate à lavagem de dinheiro. A seguir, a partir do dia 6 de fevereiro, todos os exames de habilitação passam a ser exclusivamente em inglês na Flórida. E mais, clientes que assinaram com a Amazon Prime pelo site norte-americano estão recebendo indenização, incluindo os brasileiros. A empresária Amanda Vasconcelos Tavares Reis, esposa do famoso cantor de sertanejo Henrique, da dupla Henrique e Juliano, foi presa em Orlando, na Flórida, por dirigir com a carteira de motorista vencida e por fugir da polícia. Essa foi a foto divulgada pela polícia do condado de Orange, em Orlando. Amanda Tavares Reis, de 28 anos, esposa do cantor sertanejo Henrique, foi detida na última segunda-feira por dirigir com a carteira de habilitação vencida e não obedecer a uma ordem de parada. O registro oficial aponta que ela ignorou as luzes e sirenes da viatura e seguiu dirigindo normalmente, mesmo havendo locais seguros para encostar o veículo. As autoridades também confirmaram que Amanda apresentou apenas uma foto da CNH brasileira, que não é considerada válida para quem está morando na Flórida. Porque a sua carteira brasileira ela vai ter aquela validade, como você vê quando turista, que ela é válida, claro. Tem uma carteira internacional, tem uma validade também semelhante, um pouco maior do que a carteira de motorista brasileira, mas se você está aqui com outro status, com estudante ou trabalho, você tem que obter uma carteira de motorista dos Estados Unidos, do estado onde você reside. Tá? A brasileira possui visto americano válido até 2032 e mantém residência no estado. A lei exige a carteira de motorista da Flórida, o que não foi apresentado no momento da abordagem. O marido dela, o cantor Henrique, ainda não se pronunciou oficialmente sobre o fato.
Amanda enfrenta 2 acusações criminais, uma por tentativa de evasão policial, considerado um crime grave nos Estados Unidos, e a segunda por conduzir sem habilitação válida, uma contravenção de 2º grau. Para quem está dirigindo naquele momento, que possui uma carteira de motorista, mas não se encontra com ela naquele momento, isso é uma infração de trânsito, né, que uma multa resolve, tá? Agora, você dirigir, claro, sem ter realmente uma habilitação para dirigir, isso pode ser como uma conduta realmente criminosa. E tem um lado do aspecto imigratório também, né, que se você está no país com residência, você deve obter uma carteira de motorista local. Ainda na Flórida, a partir da próxima sexta-feira, dia 6 de fevereiro, todas as provas e exames para tirar a carteira de motorista vão ser exclusivamente em inglês. A medida foi anunciada pelo Departamento de Segurança nas Estradas e Veículos do Estado. A Coni Rocha tem as informações. A nova regra acaba com uma medida que tinha sido adotada há menos de 2 anos. Em março de 2025, o DMV da Flórida tinha anunciado o direito de fazer exames de driver's license em português. Mas a partir da próxima sexta-feira, essa alternativa acaba. Todas as provas e qualquer material extra devem estar apenas em inglês. A mudança vale para todas as categorias de habilitação, incluindo exames orais e práticos. O objetivo é fazer com que os motoristas aprovados falem inglês e possam entender as placas e sinais de trânsito, evitando acidentes e colisões fatais. A medida deve afetar os milhares de imigrantes que vivem na Flórida, incluindo a comunidade brasileira, uma das maiores do país. Hoje, cerca de 1 em cada 4 moradores são residentes nascidos fora dos Estados Unidos. Especialistas afirmam que o inglês exigido não é avançado e voltado à segurança no trânsito, mas que é fundamental conhecer o vocabulário básico e comandos simples em inglês na prova prática, como virar à direita, estacionar ou parar o veículo. O Manual do Motorista da Flórida é distribuído gratuitamente em inglês no site oficial do FLHS-MV. Bom, eu acho muito complicado, porque para mim conseguir tirar a minha drive, eu já tive que contratar uma empresa, mesmo em português, já tive... Tudo que é feito fora do teu país, que é a questão burocrática, é muito desafiador. Então, eu nem consigo me ver nessa situação, fazendo uma aula, uma prova em inglês. E eu fico, muito chateada, porque poderia, pelo menos, ter em espanhol, porque os latinos que prosperaram, né, a Flórida. Então, eu acho bem injusto. Então, eu acho um absurdo, porque mesmo falando inglês, tu vai fazer a prova, é um momento que tu está muito nervoso. E se fosse em espanhol, até ia facilitar, porque é similar com o português. Mas em inglês, tu fica nervoso, então acho que isso não é justo. Brasileiros estão recebendo cheques da Amazon Prime pelo correio. É uma indenização que é resultado de um acordo bilionário da empresa com o governo dos Estados Unidos após acusações de práticas abusivas. Clientes da Amazon no Brasil começaram a receber cartas físicas com cheques de até $51, cerca de R$ 275. A empresa confirmou que o envio é legítimo e faz parte de um acordo fechado em 2025 com a Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos, a FTC. O acordo, considerado histórico pelo órgão, prevê o pagamento de $2,5 bilhões em indenizações após a Amazon ser acusada de usar dark patterns, interfaces enganosas que levavam consumidores a assinar ou manter o Prime sem consentimento claro. Brasileiros estão sendo beneficiados porque a indenização vale para quem fez a assinatura pelo site Amazon.com. A versão americana da plataforma. Os cheques são emitidos pelo Huntington National Bank e têm validade para depósito. A Amazon diz que não admite responsabilidade, mas aceitou o acordo para encerrar o processo. No próximo bloco, limpar neve nas calçadas exige cuidado e o risco não é só com quedas. As temperaturas baixas sobrecarregam o coração e o game Fortnite ganha uma missão especial para mostrar às crianças como é esperar por um transplante de coração.
A gente fala agora de solidariedade em Oklahoma. O homem está dirigindo um carro de bombeiro antigo com uma única missão: resgatar moradores em situação de rua do frio intenso e levá-los para abrigos. Lloyd é um morador de rua que foi levado para um abrigo para fugir do frio intenso. E enquanto ele passeia com o husky de seu amigo, Cookie, um velho caminhão de bombeiros sai do estacionamento para mais uma viagem de resgate solidário. It was built custom for New York City back in 1981. Ryan Duval não é bombeiro, mas é um bom samaritano que nos últimos dias está ajudando a tirar pessoas do frio e levá-las para abrigos igual aonde Lloyd está. 26 people I helped out Friday night and then 22 last night. Ryan diz que em apenas 2 dias já resgatou 48 pessoas que estavam dormindo no meio da neve. Esse americano comprou um caminhão chamado Hope em um leilão. O nome não poderia ter sido melhor. Hope leva esperança para onde vai. It's just a Hope truck. I'm bringing Hope to Tulsa, so it's pretty cool. A missão de hoje é resgatar uma senhora acampada na rua que estava coberta de gelo. You do need to get to a shelter, so that's what I'm here to provide. Com muito jeito e persuasão, Ryan convence a mulher a juntar suas coisas e ir para o abrigo. Mais um dia de conquista e solidariedade de sucesso. Mas para Ryan, com um sorriso estampado na cara, é apenas mais uma missão que ele se sentiu levado a fazer. I'm just doing what I feel led to do. Hora da previsão do clima, vem comigo aqui dar uma olhadinha na tabela, vamos ver como é que vai estar o clima amanhã. Olha, Boston a gente tem sol com mínima de 14 e máxima de 30. Em Nova York a mínima é de 16, em Washington mesmo cenário é de mínima de 16 com sol brilhando o dia inteiro sem nuvens. Atlanta tem chuva com mínima de 28, na Flórida a gente tem sol aí com máxima de 70 em Jacksonville e máxima de 72 em Miami. New Orleans vai estar chovendo. Houston sol entre nuvens com um pouco de pancada ao longo do dia de chuva aí, mínima de 48, máxima de 64. Albuquerque tempo encoberto, a gente tem, El Paso tempo encoberto, Albuquerque sol. Phoenix o sol vai brilhar, mínima de 53, máxima de 84. Los Angeles, Las Vegas, São Francisco e Salt Lake City o mesmo cenário, não tem nuvens nessa região aí da tabela. Salt Lake City a gente tem mínima de 32, máxima de 53 graus. E olha, o Washington DC começou a multar comércios que não limpam a neve e o gelo das calçadas. Segundo as autoridades, o risco de queda está transformando as ruas em uma ameaça para os pedestres. Equipes do Departamento de Obras Públicas estão percorrendo 8 distritos da cidade para garantir que ninguém seja forçado a andar na rua por causa do gelo nas calçadas. O morador Coach Charlie, nascido e criado na capital, diz que já sabe o perigo que é caminhar em calçadas congeladas, principalmente quando não estão limpas. Pelo código da cidade, a limpeza deve ser feita até 8 horas após o fim da tempestade. Mas, na realidade, não é assim que acontece. A fiscal Kayanda Jones, do Departamento de Obras Públicas, diz que muitos estabelecimentos já estão atrasados. Ela mostra que em alguns trechos a situação é crítica. A fiscal explica que se alguém tentar andar aqui, vai escorregar e se machucar, porque o chão virou uma lâmina de gelo. As equipes estão focadas primeiro nos comércios, que são obrigados a limpar até a guia da calçada. Tem gente que já recebeu multa de $150 por não ter removido neve nem gelo. A fiscalização em residências ainda não começou, porque muitos moradores ainda estão desenterrando as suas calçadas. Mas quando entrar em vigor, quem não limpar a frente de casa poderá pagar uma multa de $25 por dia. Pois é, mas limpar a neve nas calçadas exige cuidados. O risco não é só com quedas, não. As temperaturas muito baixas sobrecarregam o corpo e podem ser perigosas para o coração, especialmente para quem já tem doença pré-existente. Pode não parecer, mas o simples ato de limpar o carro e retirar a neve do vidro no frio intenso pode ser prejudicial para o coração. A cardiologista Tamana Sain explica que o clima muito frio sobrecarrega todo o sistema. Nas temperaturas baixas, o corpo trabalha mais para manter a temperatura e, por isso, os vasos sanguíneos se contraem e, como consequência, a pressão arterial e a frequência cardíaca aumentam. A especialista diz que, nesse período do ano, aumenta muito o número de pessoas com ataques ou eventos cardíacos, por forçarem o corpo além do que está acostumado ao limpar neve ou fazer exercício de alta intensidade.
A dica ao sair de casa é cobrir-se bem para manter a temperatura corporal com várias camadas de roupa, usar luvas, gorro e meias grossas e ficar atento aos sinais de alerta vermelho, como dor ou desconforto no peito, dor ou rigidez na mandíbula e mal-estar geral. E, por último, manter-se seguro e evitar riscos desnecessários. Os especialistas dão recomendações. O frio também pode causar um aumento na frequência cardíaca, o que favorece a formação de coágulos, levando o risco de infartos e derrames, principalmente em pacientes com alta pressão, diabetes ou colesterol alto. Um outro ponto importante é o esforço físico no frio. Atividades como levantar peso ou limpar neve podem ser bastante perigosas. Fevereiro é o mês do coração aqui nos Estados Unidos, principalmente por causa do Valentine's Day, o Dia dos Namorados, que acontece nesse mês. E por causa disso, uma empresa em Atlanta criou um game do bem educativo por tempo limitado para falar de transplante com as crianças. Os milhares de jogadores do Fortnite vão poder entender exatamente o que é esperar por um coração novo. So the game actually has two different layers to it. O designer Brian Grayson explica que o jogo é totalmente voltado para ensinar o bem e a criar empatia por crianças que sofrem problemas cardíacos na vida real. Alice's journey is very similar to that, where she's not sure what to expect. This is a little scary. There are people supporting her. Dentro do Super Pet World do Fortnite, os jogadores são apresentados a Alice, uma criança que espera por um transplante de coração. Os jogadores precisam construir um coração mecânico a partir de dispositivos usados na vida real para dar suporte à criança enquanto ela aguarda o transplante. O objetivo é fazer as crianças vivenciarem a sensação de acompanhar alguém nessa situação. What makes gaming different from every other form of media is you are the protagonist. O que diferencia os jogos de todas as outras formas de mídia é que você é o protagonista. Você não está apenas assistindo ao conteúdo passivamente. Você se envolve, você faz escolhas, explica Brian. Linda Lee Smith, CEO da Enduring Heart, vai além. Para ela, é uma trajetória de compaixão onde os jogadores aprendem a entender essa jornada difícil que muitas crianças passam na vida real. E a ideia também é fazer com que quem esteja na fila de transplante se sinta representado e apoiado. Por fim, Linda conclui: conseguir o coração é apenas a primeira parte da jornada. To be able to be empathetic and understand that this journey is a long one. And getting the heart is just the first part of the journey. O jogo já está disponível globalmente durante todo o mês de fevereiro. E tem um último recadinho. Para rever ou compartilhar esta edição, o Américas no Ar está disponível no YouTube e no Spotify. É só digitar na área de busca Américas no Ar e pronto. O Jornal Américas no Ar termina agora. A gente agradece a sua companhia e te espera novamente na próxima edição. Até lá!